Deus ele planejou de uma maneira maravilhosa a salvação de todos aqueles que não são judeus. E se você é uma pessoa que está se sentindo sozinha, ou se você é uma pessoa que está se sentindo abandonada, saiba que Deus ele planejou a sua salvação de uma forma muito especial. Bom, este é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus escolheu Abraão e a partir de Abraão ele iniciou a construção de uma nação. E ali se formou o povo judeu e através dos judeus veio o Messias para a salvação de toda a humanidade. Deus tem um grande carinho pelos judeus porque dali se iniciou o plano de salvação. Agora eu quero falar com você que pensa que Deus esqueceu de você, ou está se sentindo abandonada ou abandonado por Deus. Saiba que da mesma maneira que Deus ama, que Deus amou o povo judeu, Ele ama você também e desde o início Ele planejou a sua vida e a sua salvação. Bom, vai lá comigo em Oséias capítulo 1, e o versículo 11, olha só o que diz. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Primeira coisa, é super importante entender que os filhos de Judá está falando sobre os judeus. Judeus de raça pura que vieram da linhagem de Davi. E depois os filhos de Israel está falando sobre as 10 tribos que se afastaram da linhagem de Davi e que futuramente se tornariam e se tornaram o povo gentil. Nós fazemos parte deste povo de Israel. Inclusive, eu sugiro que você assista ao vídeo As Duas Casas de Israel para entender isso. Então, quando o texto fala os filhos de Judá, está falando dos judeus. E quando fala os filhos de Israel, está falando de Efraim, está falando de nós. Agora, Deus ele arquitetou este plano dizendo que chegará um tempo que essas duas casas, os judeus e nós, os gentios, se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, um único rei, um único líder. E este líder é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo finaliza dizendo, porque grande será o dia de Jezreel. A palavra Jezreel aqui significa Deus semeia. Então, os filhos de Judá e os filhos de Israel se unirão, se congregarão, estarão unidos, cultuando a Deus, porque grande será o dia de Jezreel, grande será o dia que Deus semeia. O dia que Deus semeia fala sobre o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário e foi semeado. Olha que precioso. Vai lá comigo em João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do versículo 20, olha só o que diz. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, presta atenção, alguns gregos não eram judeus, estavam ali na festa, né? Estes gregos, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Presta atenção, versículo 20 e 21 e 22 fala sobre os gregos indo até os discípulos de Jesus querendo ver Jesus. Não judeus procurando Jesus ali através dos discípulos. Agora olha só o versículo 23. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não pareceu estranho esse diálogo? Os gregos procuram os discípulos porque eles queriam ver Jesus. E ali os discípulos falando para Jesus, olha, tem alguns gregos aqui que não são judeus que querem ver o Senhor. E aí Jesus responde, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo não cair na terra e não produzir, se o grão de trigo
caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não pareceu estranho esse diálogo? Jesus recebe ali alguns não-judeus e ele fala que o grão de trigo precisa cair na terra. E por que isso? Porque nós voltamos para aquele texto de Oséias. O dia de Jezreel fala sobre Deus semeando na terra Jesus. Deus ele arquitetou todo um plano para a salvação daqueles que não eram judeus através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando aqueles gregos eles vão procurar Jesus e Jesus ainda não tinha morrido, não tinha sido semeado na terra, significa que eles não estavam preparados ou não estavam prontos para receber aquela salvação, porque Jesus ainda não tinha semeado na terra. Então, quando o profeta Oséias fala que o povo judeu, o reino de Judá e o reino de Israel, um dia se unirão e se congregarão e terão uma só cabeça, ele está falando que o dia de Jezreel, o dia que Deus semeia, que é o dia que Jesus morre por nós, quando isso acontecer, todos aqueles que não são judeus terão o mesmo direito dos judeus. Agora, até os judeus em Cristo Jesus recebem a sua salvação. E quando Jesus dá a resposta para aqueles gregos dizendo: calma, o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir muitos frutos. Ali ele estava dizendo: calma, vocês que não são judeus, eu tenho um plano para salvar a vida de vocês. Ali ele estava dizendo: você, meu filho, você, minha filha, que assiste esse vídeo agora, em 2021, saiba que eu não esqueci de você. Eu planejei a sua vida muito antes do seu nascimento. Jesus, ele planejou as nossas vidas e esse plano de salvação começou bem lá atrás. Eu espero que essa mensagem ela aqueça o seu coração e saiba que Deus não esqueceu de você. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.